Se você acha que a Capitã Marvel é a personagem mais odiada da ficção moderna, pense de novo, porque a Amber assumiu esse posto com louvor, a ponto de fazer os fãs da animação de Invencível espumarem de ódio toda vez que ela aparecia em tela. Mas afinal, por que a Amber é tão odiada? Fala galera, Charles Barros aqui. Antes de te explicar por que a Amber é uma das personagens mais chatas e insuportáveis que existe, eu preciso contextualizar um pouco de como ela apareceu e como ela acabou se relacionando com o Mark, o protagonista da história. A primeira vez que vemos a Amber Bennett na animação de Invencível é quando ela está sendo bulinada pelo caruso desse universo, o Todd, um maromba do time de futebol da escola, que queria dar uns pegas nela, não de um jeito muito legal. E como o Todd não larga do pé dela, o Mark, que estava passando ali perto, decide interferir, levando a maior coça do valentão. Afinal, ele ainda não tinha despertado os seus poderes de Viltrumita. Vendo que o Mark ia sair daquela surra, mais amassado que a camisa do Vasco, no fundo do guarda-roupas, a Amber garante que o Todd nunca mais tenha filhos na vida. Mas se você pensa que isso seria como nos filmes românticos, onde a garota se oferece para cuidar dos machucados do cara que tentou salvar ela, você está muito enganado, porque ela agradece da forma mais fria possível, vira as costas e vai embora. Pena que ele não se ligou que esse já era um sinal do que estava por vir. Naquele mesmo dia, o Mark finalmente desperta os seus poderes durante o trabalho e começa a ser treinado pelo seu pai, o Omni-Man, também conhecido como o maior herói da Terra. Só que o Invencível ainda tinha muita dificuldade para lutar contra os vilões, já que ele ainda era um novato nesse quesito. Frustrado, o Mark encontra o Todd de novo na escola, mas o Valentão sai correndo assustado depois de perceber que o herói sequer tinha sentido as dores de levar os socos dele. Ops, olha a invulnerabilidade das caras. Dias depois, o Mark puxa papo com a Eve, outra garota popular da escola, que diferente da Amber, era uma heroína e tinha salvado a vida dele no dia anterior. E a Amber acaba vendo essa interação dos dois, enquanto escuta outras duas garotas falando de canto que o Mark tinha apanhado de novo do Todd por causa dela. E é aí que finalmente nasce o seu interesse pelo protagonista, que coitado, vai acabar caindo na maior armadilha de todas com essa daí. Depois da aula, a Amber tenta dar o bote, quer dizer, tenta chegar no Mark, mas como ele tinha combinado de sair com a Eve para conversarem sobre a vida em comum de ser um super-herói, ele não dá muita bola pra ela, e a Amber acaba ficando bolada com o fora que levou. Só que ela ainda não desiste. Até aqui, nada contra a Amber, porque é assim que nascem os relacionamentos. A pessoa se interessa por algo que chama atenção na outra, como a beleza física ou o aval de outras pessoas sobre ela, e acaba se aproximando para ver no que vai dar. E foi exatamente isso que a Amber fez. No início, ela começa até muito bem, chantageando o Todd, olha essa, com fotos secretas para que ele nunca mais mexa com ela, com o Mark, de novo, além de conseguir o telefone do Grayson e marcar um encontro. A partir daí, os dois acabam se aproximando, entrando em um relacionamento sério. E no início, ela parecia uma garota legal, decidida, confiante, chegando até a trabalhar como voluntária em uma instituição que alimentava os sem-tetos. Tem até um episódio que ela se gaba por ter viajado para as Filipinas, para ajudar a construir escolas para órfãos de lá. Mas isso tudo era só uma casca, que escondia o que ela realmente era, uma lacradora e militante, com o ego do tamanho do mundo. E tudo isso começou a ser escancarado à medida que os dois iam ficando mais íntimos. No primeiro encontro, o Mark convida a Amber para casa dele, mas ele acaba deixando ela sozinha por uma hora, enquanto vai com a Eve, a pedido do Cecil, salvar o Monte Rushmore, que estava sendo atacado por um cientista maluco. E realmente isso é bem chato, porque se a gente for pensar pela perspectiva dela, o Mark abandonou ela completamente ali sem dar nenhuma satisfação. Só que a gente sabe que o cara estava salvando vidas. Mas isso se repetiu por diversas vezes, a partir daí, com o Mark tanto deixando sua namorada sozinha do nada, como dando desculpas esfarrapadas ao voltar, como na vez em que ele levou uma coça tão grande do Battle Beast, um de seus vilões mais perigosos, que a Eve precisou inventar uma desculpa qualquer, que ele tinha sido atropelado por um ônibus, e a sua aparência estava tão zoada, que dessa vez a Amber até acreditou, embora tenha ficado claro que ela só não terminou com ele ali porque teve pena. Imagina só se ela visse ir. O Invencível bateu numa criança. Decidido a se redimir e a continuar tentando equilibrar sua vida pessoal e a sua vida de herói, o Mark organiza um passeio no campus de uma faculdade, em que o seu amigo William pretendia estudar. E os três, Mark, seu melhor amigo e a Amber, até parecem se divertir no início do passeio. Só que do nada, outro cientista maluco aparece e começa a atacar os alunos, com as suas criações, humanos ciberneticamente modificados. No meio da confusão, a Amber tenta ajudar todo mundo a fugir, mas o William fica em perigo, forçando o Mark a sair e vestir o seu uniforme de herói. Logo, o Invencível aparece e resolve o problema. Inclusive, é nessa ocasião que o William percebe que o seu amigo era o herói de azul e amarelo. Porém, a Amber não vê dessa forma e acusa o Mark de ter fugido como um covarde, mesmo com ele chegando logo depois e dizendo que tinha saído para chamar a polícia. Por causa disso, os dois acabam brigando feio. E no lugar de conversarem sobre isso, seja para terminar ou tentar resolver, a Amber simplesmente decide sozinha em uma festa de fraternidade. O problema é que ela faz isso para chamar a atenção e acaba conseguindo, porque o Mark deixa de ajudar o amigo do William, que estava em perigo, para correr atrás dela na festa. E quando ele chega lá,
ainda vê ela com o maior papo pra cima de um cara que tinha acabado de conhecer. Mas acho que ela se daria bem mesmo com esse cara aqui. Concordo plenamente. O Mark não consegue nem chegar nela, porque ele atende o pedido de socorro do William, e com muita dificuldade ele consegue salvar o seu amigo do cientista maluco. Só que a Amber não liga pra nenhum deles, e como uma criança birrenta, passa a viagem de volta inteira, escutando música alta em um carro que nem era dela. Nem parece aquela pessoa metida madura, que vivia dando lição de moral em todo mundo. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas atitudes escrotas da Amber, todo mundo tava do lado dela, porque ela não sabia que o Mark era um super-herói. Ou será que sabia? Desesperado e com medo de perder a namorada, o Mark acaba revelando pra Amber que ele era o invencível esse tempo todo, e que era por isso que ele se ausentava tanto, porque estava salvando vidas. Inclusive, ele foi contra algo que a sua amiga Eve disse nesse mesmo episódio, quando ela fala que depois que alguém revela o segredo pra outra pessoa, como esse, não tinha mais volta, porque só prova que o Mark queria algo sério com a Amber. O problema é que ela choca todo mundo quando diz que ela já sabia que o Mark era um super-herói. Olha isso. Que filha da puta. E detalhe, ela já sabia há semanas. Agora eu lembro de tudo que eu narrei até aqui, com a pequena diferença que a Amber sabia o tempo todo que essas ausências do Mark era porque ele estava salvando vidas. Isso de cara já transforma a personagem na maior escrota da série, superando até mesmo o Omni-Man, que passou a ser odiado por geral. E é por isso que o ultimato dela, obrigando o Mark a aparecer naquela noite do sopão, é tão cruel, porque mostra o tipo de pessoa controladora que ela é. A prova disso é que o William, o melhor amigo do Mark, quase foi de base, enquanto o Invencível foi distraído para correr atrás da namorada em uma festa. E o mais grave, o Mark quase largou a carreira de herói por causa da Amber, bem ao estilo do patético Superman de Smallville. Sem falar da Eve, que também caiu no discursinho politicamente correto da Amber, mudando para o meio da floresta, largando a sua vida de heroína e decidindo construir casas com as próprias mãos, usando seus poderes, o que quase tirou a vida de algumas famílias, já que ela não tinha conhecimento do terreno da área, e as construções acabaram desabando. Como se não bastasse fazer tudo isso, a Amber ainda fala que está terminando com o Mark porque ele tinha feito ela se sentir sem importância. Mas se ela sabia de toda a verdade esse tempo todo, essa raiva não se justifica, porque mesmo que o Mark tenha mentido, ele fez isso em primeiro lugar pelo bem dela, porque como sabemos, os super vilões sempre vão usar esse tipo de coisa para ferir os heróis, e no caso do Invencível, a Amber era o maior ponto fraco dele, só que a personagem é tão medíocre intelectualmente que não consegue entender isso. Para a Amber, acredite se quiser, alimentar as pessoas de rua é mais importante que salvar vidas, mesmo a gente sabendo que esse tipo de ação não resolve de fato o problema. Vale lembrar que a Amber das HQs é totalmente diferente dessa Amber que conhecemos na animação, não só em aparência física, como em personalidade. Nos quadrinhos, o Mark enrola ela do mesmo jeito, só que ela fica muito feliz quando descobre que o seu namorado é um super-herói. Para você ter uma ideia, nos quadrinhos, a Amber até desconfia que o Mark tá vendendo substâncias para pagar as contas da casa depois que o Omni-Man se foi, que justificaria suas ausências. Isso só mostra que ela nem sequer pensou na possibilidade de uma traição. Porém, por causa da ausência constante do Invencível, eles acabam se separando, com direito até a traição do Mark com a Eve atômica. Olha isso. Já comenta aí embaixo se você quer que eu traga um vídeo só sobre isso. Mas depois de tudo, seria normal se a Amber sumisse, exatamente como aconteceu nas HQs. Porém, ela aparece de novo na vida do Mark, depois que o Invencível leva a maior surra do seu pai, porque ela adora ajudar um coitado. E como ela não consegue esconder quem realmente é em menos de 5 minutos, eu falo sério, ela dá mais um chilique, depois de descobrir que a Eve e o William já sabiam da identidade secreta do Mark, e ela não. Só que como ela mesma admitiu, ela já sabia. E com essa, a Amber garantiu seu lugar na segunda temporada de Invencível, sendo que tudo isso poderia ser resolvido facilmente desse jeito. Mark. E são por todos esses motivos que a Amber é tão odiada pelos fãs de Invencível, que torcem o nariz a cada episódio que ela aparece, torcendo a todo momento para que ela esbarre na Liga Lagarto ou que o seu pescoço encontre as mãos do Omni-Man, só para que o Mark finalmente fique livre para ficar com a Eve. Só que, sendo bem sincero, isso nem deve demorar para acontecer, pois basta notar que eles mudaram totalmente a personalidade da Amber na segunda temporada, fazendo ela mais agradável e compreensível, com a vida dupla do namorado. E é bem capaz que a série esteja preparando a personagem para ser sacrificada de alguma forma para que o Mark tem algum tipo de crescimento. E se eu tivesse que apostar, eu diria que ela vai topar com algum vilão ainda no final da segunda temporada, para a nossa alegria. Mas e você? Também odeia a Amber ou acha que ela é uma personagem injustiçada? Deixa sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo de... Valeu!